Preparem-se, porque esta história vai explodir suas mentes. Antes de mergulharmos neste enredo de traição e vingança, peço que deem um like neste vídeo, se inscrevam no canal e deixem um comentário com suas primeiras impressões. O seu apoio significa o mundo. A tal traição, em um sussurro, a primeira rachadura no coração de Marina Vidal, não veio com um grito, mas com um sussurro que ela ouviu de seu próprio marido. Ela está me segurando, disse Ricardo Vidal em seu telefone, com a voz baixa, mas cheia de ressentimento. Ele não sabia que Marina estava no corredor, com as mãos ainda úmidas de lavar a louça e o ar preso entre seus pulmões. Não foram as palavras que mais doeram, mas a fria certeza em seu tom. A maneira como ele falava dela como se ela fosse um obstáculo, não uma companheira. Durante 7 anos, Marina viveu em uma devoção silenciosa. Trocou o caos glamouroso das salas de reunião pelas vendas de bolos e a alta costura por promoções. Cuidava de um pequeno jardim, era voluntária na biblioteca e cozinhava todas as refeições do zero em sua modesta cozinha, em um tranquilo bairro de Madrid. Seus dias eram humildes, previsíveis e, até recentemente, cheios de amor, ou pelo menos era o que ela acreditava. Ricardo havia sido o centro de seu universo. Atraente, ambicioso e abençoado com um charme natural, ele trabalhava como analista financeiro de nível médio no centro. Para seus colegas, ele era um homem em ascensão, mas para Marina, ele era o homem que acreditava tê-la escolhido pela alma, não pelo status. Ele frequentemente lamentava sua má sorte, como se tivesse mais capital e melhores contatos pudesse dominar a cidade. Marina ouvia pacientemente, sem deixar que ele suspeitasse da verdade. Ela poderia ter dado a ele um cheque grande o suficiente para comprar todo o horizonte que ele sonhava, porque Marina Vidal não era quem dizia ser. Ela não era uma órfã de um canto esquecido da Espanha. Ela era Marina de la Riva, a única herdeira do grupo de la Riva, um conglomerado avaliado em mais de 200 bilhões de euros, com investimentos em tecnologia, imóveis e energia. O mundo conhecia o nome de La Riva, mas Marina havia ocultado o seu. Ela conheceu Ricardo em seu último ano em uma prestigiada Universidade de Madrid, estudando história da arte sob um nome falso para escapar das expectativas sufocantes de sua família multimilionária. Seus pais, Elias e Helena de la Riva, haviam morrido em um acidente de avião particular quando ela tinha 18 anos, deixando-a aos cuidados de sua formidável avó, Augusta de la Riva. Sobrecarregada pela perda e pelo peso esmagador de sua herança, Marina ansiava pelo anonimato. Queria um amor livre dos laços da riqueza e da influência. Ricardo parecia um sonho, um estudante de bolsa de estudos com paixão nos olhos, que falava com ela como se fosse uma pessoa, não uma carteira de investimentos. Quando ele propôs uma vida modesta juntos, longe do brilho implacável da alta sociedade, Marina aceitou com alívio. Ela colocou toda a sua fortuna em um trust cego, acessível apenas por meio do advogado de sua família, Javier Santos, e disse a Ricardo que não tinha nada mais a dar além de seu coração. Por anos, ela acreditou ter tomado a decisão certa. Eles construíram uma vida cheia de pequenos rituais, café juntos pela manhã, longas caminhadas no parque aos domingos, bilhetes escritos à mão escondidos em seus almoços. Ricardo parecia feliz, até que deixou de estar. A mudança começou sutilmente. Ele reclamava de suas roupas antiquadas, de não poderem pagar as férias que seus colegas ostentavam. Ele a comparava com as esposas de seus amigos, mulheres cobertas de diamantes,
com vestidos que valiam mais do que suas casas. Você viu o anel da noiva do Dave? Ele perguntava depois de eventos de trabalho. Deve ter 10 quilates. O pai dele é um magnata de navios em Singapura. Então seus olhos desciam para a simples aliança de ouro de Marina, e seus lábios se curvavam. Só um pouquinho. Ainda assim, Marina o amava. Ela se convenceu de que era o estresse, que assim que a carreira dele decolasse, eles voltariam a ser felizes. Mas o amargor em sua voz se tornou mais agudo, as lacunas em sua conexão mais amplas. Então veio o dia em que ela o ouviu ao telefone. "Ela está me segurando", repetiu ele. "Se eu tivesse alguém com contatos de verdade, eu poderia estar fechando negócios de milhões." Marina ficou congelada no corredor, a mente zumbindo. Ele não sabia que o alguém que ele queria era a mulher que estava a 3 metros de distância. Ele não sabia que cada conta paga, cada refeição caseira, cada grama de estabilidade em sua vida era sustentada por uma mulher que poderia ter comprado e vendido toda a firma para a qual ele trabalhava. Naquela noite, ela se sentou na beira da cama, olhando para Ricardo dormir. A luz da lua contornava a curva de sua mandíbula, o mesmo rosto que um dia ela havia embalado em suas mãos, acreditando ter encontrado o seu para sempre. Mas agora ela o via de forma diferente. Viu a ambição que outrora a atraíra, retorcendo-se em ganância. O amor que antes parecia seguro estava se tornando algo frágil e transacional. De manhã ela decidiu que não o confrontaria. Ainda não. Ela precisava ter certeza. Durante as semanas seguintes, ela o observou mais de perto. Notou os longos jantares de trabalho, o sutil aroma de um perfume caro que não era o dela em suas camisas. Contou as mentiras, pequenas e casuais, sobre onde ele esteve, quem ele havia conhecido. Mentiras que saíam de sua língua como algo natural. Então, uma sexta-feira, ele chegou tarde em casa, com a gravata torta, seu cabelo cheirando fracamente a jasmim e champanhe. "Grande noite", disse ele com um sorriso. "Fechei um negócio, você não entenderia." Marina sorriu fracamente, não porque não entendesse, mas porque entendia mais do que ele poderia imaginar. Naquela noite, enquanto Ricardo dormia, ela abriu seu laptop e enviou uma mensagem segura para Javier Santos. Ela não havia contatado o advogado de sua família em 7 anos, mas o assunto era claro. "Ativar protocolo." A resposta de Javier veio em minutos. "Entendido. Você deseja prosseguir com tudo?" Seus dedos pairaram sobre o teclado. Uma vez que ela respondesse, não haveria volta. Mas a imagem de Ricardo inclinado sobre o telefone, falando dela como um peso em seu pescoço, ardia em sua mente. "Sim", ela escreveu. "Prepare tudo." Na manhã seguinte, ela serviu o café para Ricardo. Ouviu-o falar sobre a luxuosa festa de noivado de um colega e escondeu sua fúria por trás de um sorriso calmo. Ele não notou a sutil mudança em seus olhos. A forma como ela avaliava cada palavra antes de falar. Porque Marina não era mais apenas sua esposa. Era uma mulher se preparando para a guerra. E o homem do outro lado da mesa não tinha ideia de que o império que ele ansiava já era dela para comandar. Em menos de um mês, ele descobriria. A primeira vez que Marina os viu juntos foi em uma tarde de terça-feira, no início da primavera. O ar ainda retinha o frio do inverno, mas as ruas da cidade zumbiam com o movimento da hora do rush. Ela acabara de terminar seu trabalho voluntário na biblioteca quando viu Ricardo do outro lado da rua, parado do lado de fora de um bar de vinhos exclusivo. Ele não estava sozinho. A mulher era atraente, com longos cabelos escuros caindo sobre os ombros de um casaco cor de camelo
e lábios vermelhos que capturavam o brilho dos postes de luz. Marina parou de andar. Ela poderia ter dito que era uma cliente, uma amiga do trabalho. Mas a maneira como Ricardo olhava para ela, com os olhos fixos e um sorriso suave, não era a maneira como um homem olhava para uma colega. Marina se virou antes que eles pudessem vê-la, caminhando rapidamente na direção oposta. Seu coração não estava batendo por choque. O que ela sentia agora era algo mais frio. A confirmação de que ela precisava. Naquela noite, enquanto Ricardo trabalhava até tarde, ela se sentou em sua pequena mesa de jantar com seu laptop, revisando os registros públicos. O nome da mulher era Elisa Navarro. Ela trabalhava como sócia júnior em uma firma de investimentos de elite, daquelas que prosperavam graças a contatos de alto nível. Suas fotos online a mostravam em galas de caridade, festas em terraços, sempre com uma taça de champanhe na mão. Marina anotou os detalhes, guardando-os em um arquivo privado. No dia seguinte, ela fez seu primeiro movimento. Tomando chá em um café tranquilo, ela se encontrou com Javier Santos. O advogado havia envelhecido nos anos desde a última vez que ela o vira, mas seus olhos eram tão aguçados quanto sempre. "Quero que o trust esteja pronto", disse ela. "Tudo. Líquido, se necessário." Javier se recostou em sua cadeira. "Isso causará um alvoroço, Marina. Um saque desse tamanho. Alguém vai notar." "Que notem", disse ela calmamente. "Quando alguém entender, será tarde demais." Javier a estudou por um longo momento. Então assentiu. "E Ricardo?" "Ele ainda não sabe. Não saberá até que eu esteja pronta." Durante as próximas 2 semanas, Marina viveu uma vida dupla. Para Ricardo, ela continuou sendo a esposa obediente, cozinhando, sorrindo, perguntando sobre seu dia. Na realidade, ela estava montando uma equipe. Ela contatou discretamente os antigos contatos de sua família, um estrategista de relações públicas que devia um favor à sua avó, um investigador particular discreto, um consultor de segurança que um dia trabalhou para o Grupo de la Riva. A cada um deles, ela disse apenas o que precisavam saber. O investigador retornou com fotos em poucos dias, Ricardo e Elisa no hall de um hotel. Ricardo afastando o cabelo do rosto dela, Elisa colocando a mão na dele enquanto caminhavam para um carro. Cada imagem tinha um carimbo de data, hora, e cada uma era um prego no caixão de seu casamento. Marina não chorou. Ela nem sequer sentiu a raiva que sentira antes. Era como se suas emoções tivessem se cristalizado em algo duro e preciso. Cada foto foi para o arquivo. Cada mensagem de texto que ela interceptou por meio dos métodos legais do investigador foi documentada, catalogada, armazenada, tanto em formato digital quanto físico. O golpe real veio em uma sexta-feira à noite. Ricardo havia dito a ela que estava em um jantar de negócios. Na verdade, ele estava no Hotel Gran Via, um restaurante na cobertura famoso por suas vistas panorâmicas da cidade, e ainda mais famoso por sua lista de espera. Elisa estava com ele. O estrategista de relações públicas que Marina havia contratado já estava lá, sentado no bar, com uma visão clara. A câmera do telefone do estrategista capturou o momento em que Ricardo deslizou o anel para o dedo de Elisa em uma pequena caixa de veludo. O anel dentro brilhava sob as luzes quentes do restaurante, grande o suficiente para chamar a atenção de todos os clientes próximos. A mão de Elisa voou para a boca, seus olhos arregalados em uma falsa surpresa. Ricardo deslizou o anel em seu dedo, alheio ao fato de que cada ângulo da cena estava sendo gravado. O estrategista enviou o vídeo para Marina em questão de minutos. Ela o assistiu uma vez, depois outra. Suas mãos não tremeram,
Na verdade, elas permaneceram firmes. Isso não era mais apenas infidelidade, isso era público e logo seria público em seus próprios termos. Na manhã seguinte, durante o café da manhã, Ricardo agiu como se nada tivesse acontecido. Ele falou sobre seus planos para o fim de semana, sobre uma possível promoção no trabalho. Marina acenou com a cabeça nos momentos certos, bebendo seu café, escondendo o mais leve sorriso atrás da borda de sua xícara. Na segunda-feira, ela já havia transferido a maior parte dos fundos do trust para novas contas, sob seu controle total. Javier lidou com a complexidade legal, garantindo que cada movimento fosse impecável. Enquanto isso, o estrategista de relações públicas começou a semear rumores sutis nos círculos sociais, sussurros sobre uma grande aquisição, um nome da família de La Riva reaparecendo discretamente na imprensa de negócios. Ricardo não notou. Ele estava muito ocupado levando a outra pessoa para jantar, muito convencido de sua própria astúcia. Certa tarde, Marina o ouviu ao telefone novamente. Desta vez ele falava com Elisa. Ela é complacente, ele disse. Não tem ambição. Ela nunca sobreviveria no meu mundo. Você, por outro lado, você entende poder. Marina fechou os olhos, deixando as palavras se assentarem no aço que ela estava forjando dentro de si. O que você faria na situação de Marina? Confrontaria Ricardo imediatamente ou seguiria seu plano? Deixe-me saber sua opinião nos comentários. Na semana seguinte, Elisa cometeu seu próprio erro. Ela postou uma foto nas mídias sociais. Uma taça de champanhe, o horizonte da cidade ao fundo e o inconfundível relógio de pulso de Ricardo no quadro. A foto foi excluída rapidamente, mas não antes que o investigador a arquivasse. Outra peça para o arquivo. Com suas evidências acumuladas e seus recursos no lugar, Marina estava pronta para o próximo passo. Mas ela sabia que a paciência era sua maior arma. Cada dia que ela permanecia em silêncio era mais um dia em que Ricardo caminhava mais fundo na armadilha. Foi em uma quinta-feira à noite que ela recebeu a ligação que aceleraria tudo. Veio de uma velha conhecida do circuito filantrópico de Madrid. Marina, ouvi dizer que você virá para o baile dos Marqueses de Vega no próximo mês. Mal posso esperar para vê-la. Marina não havia planejado ir. O baile dos Marqueses de Vega era um dos eventos mais exclusivos da cidade, um ímã para os ricos e ambiciosos. Mas agora ela via seu potencial. Ricardo sempre sonhara em ser convidado, mas nunca estivera na lista. Elisa, no entanto, daria qualquer coisa para ser vista lá. Claro, respondeu Marina suavemente. Eu estarei lá. Ela desligou o telefone e sentou-se em silêncio por um longo momento. A gala seria o cenário perfeito. Até lá, seu retorno como uma de La Riva estaria em pleno andamento. Até lá, as pessoas certas saberiam exatamente quem ela era e exatamente quem Ricardo havia descartado. Ela imaginou entrar naquele salão de baile, os lustres brilhando, as conversas parando, enquanto os rostos se voltavam para ela, o sorriso de Elisa vacilando, a expressão de Ricardo mudando de confusão para horror incipiente. Já estava quase na hora, mas primeiro ela precisava garantir que, quando Ricardo caísse, ele não apenas a perderia, ele perderia tudo. As semanas que antecederam o baile dos Marqueses de Vega se desenrolaram como uma partida de xadrez. Só Marina sabia que estava jogando. Cada movimento era deliberado, cada passo calculado para preparar Ricardo para uma queda que ele nunca veria chegar. Seu primeiro movimento foi garantir aliados. Javier a apresentou a 2 membros do conselho do grupo de La Riva que sempre haviam respeitado seus pais.
Um controlava ações significativas no setor de energia da empresa, o outro em sua divisão de tecnologia. Durante um almoço discreto em um clube privado, Marina explicou seu plano a eles. Não a traição pessoal, mas o ângulo de negócios. Uma reorganização de liderança está chegando, disse ela a eles. Pretendo estar pronta quando isso acontecer. Ambos os homens concordaram em apoiá-la. Seu segundo movimento foi financeiro. Ela investiu discretamente em uma série de aquisições estratégicas por meio de holdings registradas sob nomes diferentes. Ricardo não sabia, mas os rumores que ele ouvia no trabalho sobre investidores misteriosos comprando ativos em sua indústria estavam todos levando a ela. O próprio chão sob sua carreira estava mudando e ele estava muito ocupado levando a outra para jantar, para perceber. Em casa, ela desempenhou seu papel perfeitamente, perguntava sobre o dia dele, ria nos momentos certos e até cozinhava suas comidas favoritas. Era uma performance que teria enganado qualquer um, exceto a própria atriz. Por trás do sorriso calmo, ela estava memorizando seus hábitos, notando cada mentira, cada ausência, cada transação financeira que ele tentava esconder. O investigador privado descobriu algo que Marina suspeitava, mas não havia confirmado. Ricardo havia aberto uma conta bancária separada. Ainda não era muito, mas os depósitos estavam programados de forma suspeita de acordo com suas reuniões com clientes. Marina não o confrontou, simplesmente adicionou os extratos bancários ao seu crescente arquivo. Então veio o primeiro sinal. Em uma quinta-feira, Ricardo chegou em casa mais tarde do que o habitual, com a irritação escrita em seu rosto. Alguém tem andado farejando o escritório, disse ele jogando sua pasta no sofá. Fazendo perguntas sobre mim, sobre meus planos futuros? Você sabe de alguma coisa? Marina não levantou os olhos do livro que segurava. Por que você estaria vendo isso? Ela perguntou, seu tom suave. Ele a estudou por um momento, como se estivesse tentando ler algo sob sua calma. Deve ser apenas coincidência, é só isso. Ela ofereceu a ele um pequeno sorriso. Talvez alguém finalmente esteja notando todo o seu trabalho duro. Se ele ouviu o leve traço de ironia em sua voz, ele não comentou. Na semana seguinte, Marina fez um ajuste sutil, mas crucial. Ela transferiu a maior parte de seus pertences pessoais, incluindo heranças e documentos insubstituíveis, para uma instalação de armazenamento segura sob seu nome legal, Marina de la Riva. Ricardo não notou. O que ele notou, no entanto, foi que sua aparência estava mudando. Ela começou a usar vestidos feitos sob medida novamente, sutis, mas inegavelmente caros. Joias que estavam guardadas há anos agora brilhavam em seus pulsos e pescoço. Quando ele perguntou sobre isso, ela deu de ombros. Pensei em renovar meu guarda-roupa para a gala. A gala? Sua testa se franziu. Que gala? O baile dos Marqueses de Vega, disse ela, tomando seu chá como se fosse a coisa mais comum do mundo. Fui convidada. Ele olhou para ela incrédulo. Isso é impossível. Aquelas pessoas nem sabem quem você é. Seus lábios se curvaram em um sorriso suave e indescritível. Você ficaria surpreso em saber quem se lembra de mim. A partir desse momento, a curiosidade de Ricardo se tornou algo mais agudo. Ele começou a fazer mais perguntas sobre seus amigos, seu horário, até mesmo suas ligações telefônicas. Mas Marina foi criada no mundo de La Riva. Ela sabia como guardar seus segredos. Cada resposta que ela dava era verídica o suficiente para soar convincente, mas vaga o suficiente para não revelar nada. Enquanto isso, Elisa estava fazendo seus próprios preparativos para a gala. O investigador relatou que ela andava dizendo aos amigos
que esperava que Ricardo a pedisse oficialmente em casamento em breve, alegando que ele deixaria a esposa depois do evento. Marina guardou essas mensagens de voz também. À medida que a data se aproximava, o estrategista de relações públicas executou a fase final da reentrada pública de Marina. Artigos começaram a aparecer em colunas de negócios sobre uma influente herdeira retornando ao cenário corporativo. Os artigos não a nomeavam diretamente, mas davam pistas contundentes, citando sua educação, sua história familiar e seu papel nas próximas aquisições. Foi o suficiente para despertar especulações entre a elite de Madrid. Uma noite, uma semana antes do baile, Ricardo chegou em casa incomumente cedo. Ele parou na porta do quarto dela, observando-a enquanto ela organizava papéis em uma elegante pasta de couro. "Você tem estado diferente ultimamente", ele disse finalmente. Marina olhou para cima, sua expressão aberta. "Diferente como?" "Mais confiante, arrumada, ocupada com coisas sobre as quais você não fala." Ela inclinou a cabeça. "Não é isso que você queria? Alguém com ambição?" A pergunta pairou entre eles, mais aguda do que qualquer um dos dois esperava. Ricardo abriu a boca e depois a fechou novamente. "Apenas não se esqueça de quem sempre esteve aqui para você", disse ele, as palavras com mais advertência do que consolo. Quando ele saiu do quarto, ela pôde ouvir o ranger das escadas sob seu peso, cada passo mais pesado que o anterior. Marina serviu uma xícara de café e a levou para a pequena escrivaninha no canto. Ela abriu seu laptop, o brilho iluminando seu rosto enquanto ela revisava o último relatório do investigador. Mais fotos, mais mensagens, mais munição. Ela não precisava gritar. Ela não precisava expulsá-lo. Ainda não. O verdadeiro dano não seria feito naquela cozinha ou na privacidade de sua casa. Seria feito onde Ricardo mais se importava, aos olhos de todos cuja aprovação ele ansiava. Seu telefone vibrou. Era uma mensagem do estrategista de relações públicas. "Confirmamos que Elisa comparecerá ao jantar da Fundação Castilho na próxima semana. Prosseguimos?" Marina respondeu: "Absolutamente." Ela se recostou em sua cadeira, deixando o aroma do café envolvê-la como um pavio de combustão lenta. Ricardo pensou que a explosão tinha sido naquela noite, mas foi apenas a faísca. Quando o fogo o alcançasse, não haveria nada para salvar. O jantar da Fundação Castilho foi a convergência anual dos mais ricos, influentes e ambiciosos de Madrid. Realizado no Salão Langston, um lugar reservado para o tipo de momentos que seriam comentados por décadas, era o cenário perfeito para a peça final de Marina. Marina chegou exatamente 20 minutos após a hora de início, garantindo ser notada, sem parecer que estava tentando. Ela usava um vestido longo de seda, de um tom verde esmeralda intenso, que abraçava sua figura com uma elegância que o dinheiro não podia falsificar. O colar de safira repousava contra sua clavícula, brilhando sob os lustres. Seu cabelo estava preso em um coque polido, um único grampo de diamante brilhando logo acima de sua orelha. Cada passo que dava parecia abrir caminho pela multidão sem esforço. E ela não estava sozinha. Ao lado dela caminhava Santiago Ortega, presidente da Ortega Holdings, um dos financistas mais poderosos de Madrid e um velho amigo de seu falecido pai. Marina sorriu enquanto se movia pela multidão, seu braço entrelaçado com o de Santiago. As conversas pararam na metade da frase. Os olhares a seguiam. Os sussurros corriam pelo salão. O sorriso de Ricardo vacilou. Ele piscou, como se não tivesse certeza se seus olhos lhe diziam a verdade. Os dedos de Elisa
apertaram-se em seu braço. Quem é aquela? Ele não respondeu. Santiago guiou Marina para o centro do salão de baile. Os próprios anfitriões da gala a cumprimentaram calorosamente, como se ela fosse uma velha amiga. As taças tilintaram. O flash de um fotógrafo disparou. Então outro. Em questão de minutos, a hierarquia não dita da sala havia mudado. Marina não era mais a esposa silenciosa que ninguém notava. Ela era a convidada com quem todos queriam ser vistos. O pulso de Ricardo acelerou. Ele reconheceu aquele colar. Uma vez perguntara sobre ele anos atrás e Marina lhe dissera que era uma herança de família, nada de valor. Agora ele estava começando a entender o quão cego ele havia estado. Quando Santiago se desculpou para falar com o prefeito, Marina se viu cara a cara com seu marido. Marina, disse ele, a voz baixa e com um sorriso tenso, o que você está fazendo aqui? Seu olhar a percorreu com precisão fria. Aproveitando a noite. Elisa, suponho, é sua nova parceira. Os olhos de Marina encontraram os dela, firmes e ilegíveis. Vocês dois parecem confortáveis. Elisa endireitou-se, sentindo a sutil ponta sob as palavras. Eu não gosto de fofoca. Não é necessário, disse Marina, sua voz suave, mas cortante. Eu já sei. Antes que qualquer um dos dois pudesse responder, o sino do jantar tocou e os convidados começaram a se mover para as longas mesas do banquete. Marina tomou seu lugar perto da frente, ao lado do principal orador da noite, um empresário de tecnologia que acabara de fechar uma lucrativa parceria com uma de suas holdings. De seu ponto de vantagem, ele podia ver Ricardo e Elisa a algumas mesas de distância. O sorriso de Elisa havia desaparecido, sua postura rígida. O verdadeiro momento veio durante o leilão. Uma semana antes, Marina havia organizado discretamente a adição de um lote especial, uma escapadela de fim de semana no Hotel Gran Via, o mesmo hotel na cobertura onde Ricardo havia pedido Elisa em casamento secretamente. Ela até fornecera a fotografia para a tela de exibição, tirada por seu investigador, mostrando o momento exato em que Ricardo deslizou o anel para o dedo de Elisa. A imagem fora cuidadosamente recortada para que apenas as mãos deles fossem visíveis, mas o relógio no pulso de Ricardo era inconfundível. Quando o lote apareceu na tela, murmúrios percorreram o salão. O rosto de Ricardo perdeu a cor. Elisa olhou fixamente para a frente, congelada. Ouço um lance inicial de 10.000, disse o leiloeiro. Marina levantou sua paleta sem hesitar. 10. Outro licitante no outro lado do salão juntou-se e o número subiu. Ricardo manteve a cabeça baixa, mas Marina podia sentir seu olhar queimando-a. Ela não se importava se ganhava o lote. O ponto já havia sido esclarecido. Quando o martelo caiu a 15.000 para outro licitante, a imagem já estava gravada na mente de metade do salão. Durante a sobremesa, Ricardo finalmente se aproximou dela, a voz baixa, mas tremendo de raiva. Isso foi deliberado. Marina tomou um gole de seu café. Se você está se referindo a comparecer ao baile, sim, fui convidada. Você sabe a que me refiro. Seus olhos encontraram os dele, calmos e inabaláveis. Eu aprendi uma coisa, Ricardo. Se você quer machucar alguém, você não grita. Você deixa a verdade fazer o trabalho por você. Ele cerrou os dentes. O que você quer de mim? Ela se inclinou o suficiente para que só ele a ouvisse. Paciência, porque este é apenas o começo. Deixando-o ali, ela voltou para seu assento enquanto os discursos finais começavam.
Ela não precisava olhar para trás para saber que ele a estava observando, dividido entre a fúria e o medo. Do outro lado da mesa, um dos membros do conselho da Fundação Castilho inclinou-se. Sabe, quando ouvi que uma de la Riva estava voltando a Madrid, não esperava isso. Marina sorriu fracamente. Ele também não. A noite terminou com aplausos educados e despedidas discretas. Lá fora, o ar frio da noite a envolveu enquanto ela descia os degraus de pedra. Um elegante carro preto esperava na calçada. O motorista de Javier. Ela deslizou para o banco de trás, as luzes da cidade refletindo na janela. Seu telefone vibrou com uma mensagem do investigador. Você vai querer ver a filmagem de hoje à noite? A polícia fez uma ligação depois do leilão. Muito interessante. Os lábios de Marina se curvaram. Outra peça para o arquivo. Mais um passo para o inevitável. E logo, Ricardo não sentiria apenas que as paredes estavam se fechando sobre ele. Ele perceberia que não havia saída. Na manhã de segunda-feira, Ricardo podia sentir isso. Algo no ar do trabalho havia mudado. As conversas paravam quando ele entrava na sala de descanso. Os colegas evitavam contato visual. Sua assistente, geralmente falante, mantinha suas respostas curtas e seu olhar fixo em seu computador. Não demorou muito para descobrir o porquê. Alguém havia circulado a foto do leilão da Fundação Castilho pelo escritório, embora a imagem não mostrasse o rosto de Elisa. O relógio no pulso de Ricardo e os distintivos cufflinks que ele usava no evento eram suficientes para as pessoas ligarem os pontos. Na hora do almoço, ele foi chamado ao escritório de sua supervisora. Ricardo, os sócios estão preocupados, começou ela com cuidado. Seus assuntos pessoais estão começando a afetar a firma. Não podemos nos dar ao luxo desse tipo de atenção agora, especialmente com as negociações de fusão em andamento. É apenas uma foto, ele protestou. Sua expressão não mudou. A imagem importa. Mantenha a limpeza ou haverá consequências. Ele saiu da reunião com um nó no estômago. Pela primeira vez passou por sua cabeça que sua posição poderia não estar segura. Naquela tarde, Elisa o esperava em seu apartamento. Ela vinha passando mais noites lá ultimamente, longe da casa que ainda dividia com Marina. Ela estava andando de um lado para o outro, com o telefone na mão. Por que você não me disse que ela era uma de la Riva? Exigiu no momento em que ele entrou. Eu não sabia, ele retrucou, jogando o casaco no sofá. Agora ela está em todos os lugares, disse Elisa. Sua voz subiu. Nas páginas de sociedade, nas notícias de negócios, e todo artigo a chama de Marina de la Riva Vidal. Você sabe como isso me faz parecer? Como se eu fosse a outra mulher tentando roubar uma herdeira. Isso é suicídio social. Ricardo beliscou a ponte do nariz. É apenas temporário. Ela está chamando a atenção e depois isso vai passar. Elisa cruzou os braços. Você realmente acha que ela está fazendo isso sem um motivo? Ricardo, ela não está apenas aparecendo. Ela está nos mirando. Ele não respondeu, mas o nó em seu estômago se apertou. Enquanto Ricardo e Elisa agitavam-se, Marina agia com precisão. Javier já havia finalizado seu controle sobre os ativos do Trust, e o estrategista de relações públicas estava impulsionando narrativas sutis na imprensa. Artigos sobre mulheres recuperando poder após a traição, sobre herdeiras modernas remodelando o cenário empresarial. Nenhum deles nomeava Ricardo, mas o momento deixava clara a implicação para aqueles que sabiam. Seu próximo movimento foi financeiro. Por meio de suas holdings, ela começou a adquirir discretamente uma empresa concorrente da firma de Ricardo. Ela não precisava ser a proprietária completa.
apenas o suficiente para influenciar suas decisões de contratação. Assim que o acordo estivesse firmado, ela sabia que a diretoria da firma começaria a reconsiderar quem eles queriam em sua folha de pagamento. O investigador continuou a fornecer-lhe um fluxo constante de informações. Elisa havia começado a contatar recrutadores, aparentemente testando suas opções caso a situação de Ricardo piorasse. Ricardo, por sua vez, havia sido visto se reunindo com um investidor de médio porte que ele uma vez havia ridicularizado por ser de pouca importância. O desespero estava se tornando visível. Em uma quinta-feira à noite, Marina chegou em casa para encontrar Ricardo esperando por ela na sala de estar. Ele parecia cansado, com a gravata afrouxada, o cabelo um pouco despenteado. "Precisamos conversar", disse ele. Ela largou a bolsa. "Sobre o quê?" "Sobre o que quer que você esteja fazendo. As galas, os jantares, a imprensa. Você está tentando me fazer parecer mal." Ela inclinou a cabeça, olhando para ele, como se ele tivesse acabado de confessar algo trivial. "Ricardo, você está cuidando disso sozinho." Ele cerrou a mandíbula. "Você não precisa me destruir." Sua voz era calma, quase gentil. "Não, depois do que você fez." Ele passou a mão pelo cabelo. "Olha, eu cometi erros, mas eu ainda me importo com você." Ela o interrompeu com uma risada silenciosa. "Importar-se? Você se importa em perder? É disso que se trata para você." O silêncio entre eles ficou tenso, com coisas não ditas. Finalmente, Ricardo falou novamente. "Se você quer o divórcio, apenas diga." O sorriso de Marina foi fraco, quase compassivo. "Um divórcio seria muito fácil para você." Naquela noite, Ricardo ficou acordado, olhando para o teto enquanto Marina dormia profundamente no quarto de hóspedes. Ele não sabia que na manhã seguinte um anúncio seria publicado na imprensa de negócios. Vidal Holdings adquire participação majoritária na Inversiones del Amanecer. Para a maioria dos leitores era apenas mais um negócio. Para Ricardo era o começo do fim. Inversiones del Amanecer era a maior rival de sua firma, e todos sabiam que as duas empresas não se davam bem. Quando ele chegou ao escritório, os sussurros haviam se transformado em olhares abertos. Um colega até murmurou: "Acho que sabemos de que lado ela está." "De volta ao lar, Deva." Marina revisou a lista final de assentos para a próxima cúpula de filantropia de Madrid. Ricardo e Elisa estavam ambos na lista de convidados por um contato mútuo que não tinha ideia do que estava por vir. Marina sorriu para si mesma. A cúpula seria o lugar perfeito para o golpe final, e desta vez não haveria dúvidas sobre quem estava movendo as peças. A cúpula de filantropia de Madrid era uma convergência anual dos mais ricos, influentes e ambiciosos da cidade. Realizada no átrio de paredes de vidro do Centro de Convenções de Madrid, ela tinha vista para o Porto Brilhante como um palco para as jogadas de poder. Marina chegou cedo, não para socializar, mas para se preparar. Ela sabia exatamente onde Ricardo e Elisa se sentariam. Ela havia garantido isso. A atribuição das mesas os colocava diretamente em frente ao palco principal, sem chance de evitá-la toda vez que ela falasse. Ela escolheu seu traje com precisão cirúrgica. Um terno branco sob medida com linhas limpas e nítidas, do tipo que projetava tanto autoridade quanto controle. Em volta de seu pescoço repousava o pingente de safira que pertencera à sua mãe. Instantaneamente reconhecível para qualquer um que conhecesse a família de La Riva. Ricardo e Elisa chegaram logo após a primeira hora. Elisa usava um vestido carmesim brilhante
que era um pouco justo demais, seu sorriso um pouco brilhante demais. Ricardo estava interpretando seu papel, atento, confiante, mas havia uma tensão em sua postura que Marina não via antes. Ele estava procurando por ela. Ela os deixou esperar. Em vez disso, ela circulou pela sala com precisão, cumprimentando os doadores, trocando gentilezas com figuras políticas, parando para tirar fotos com outros membros do conselho. Cada apresentação incluía seu nome completo: Marina de la Riva. Ela viu o lampejo de reconhecimento nos olhos das pessoas, a maneira como as conversas mudavam quando ela falava. Em questão de minutos, a hierarquia não dita da sala havia mudado. Marina não era mais a esposa silenciosa que ninguém notava. Ela era a convidada com quem todos queriam ser vistos. Quando Santiago se desculpou para falar com o prefeito, Marina se viu cara a cara com seu marido. Marina, disse ele, a voz baixa e com um sorriso tenso. O que você está fazendo aqui? Seu olhar a percorreu com precisão fria. Aproveitando a noite. Elisa, presumo, é sua nova parceira? Os olhos de Marina encontraram os dela, firmes e ilegíveis. Ouvi dizer que há felicitações em jogo. Dizem que você espera uma mudança oficial em seu relacionamento em breve. O sorriso pintado de Elisa vacilou. Eu não gosto de fofoca. Não precisa, disse Marina, sua voz suave, mas cortante. Eu já sei. Antes que qualquer um deles pudesse responder, o sino do jantar tocou e os convidados começaram a se mover para as longas mesas do banquete. Marina tomou seu lugar perto da frente, ao lado do orador principal da noite, um empresário de tecnologia que acabara de fechar uma lucrativa parceria com uma de suas holdings. De sua posição vantajosa, ela podia ver Ricardo e Elisa a algumas mesas de distância. A expressão de Ricardo se contraiu. A de Elisa estava tensa. O verdadeiro momento veio durante a rodada de perguntas e respostas após o discurso. Marina foi a última a falar. Ela subiu ao palco sem anotações. Sua voz se espalhou sem esforço pelo átrio de cristal. Falamos sobre generosidade, começou ela como se fosse simplesmente o ato de dar. Mas a verdadeira generosidade é sobre integridade, sobre alinhar nossas ações públicas com o nosso comportamento privado. Quando essas duas coisas estão desalinhadas, a confiança é perdida, e uma vez que a confiança se foi, nenhuma quantidade de dinheiro pode recuperá-la. Ela deixou as palavras pairarem por um momento, seu olhar percorrendo a sala. Em minha própria vida, continuou ela, vi como a traição não apenas fere a pessoa a quem é dirigida. Ela se espalha, prejudicando reputações, associações e comunidades inteiras. É por isso que o foco desta noite não é apenas em dar, mas em responsabilidade. O silêncio era palpável. Em uma das mesas de trás, um jornalista rabiscava furiosamente. As câmeras clicavam. Então veio o momento que ela havia planejado. Às vezes, disse ela, aqueles que se apresentam como parceiros dignos em público, em privado, minam a mesma confiança que afirmam defender. Enquanto falava, a grande tela de projeção atrás dela se iluminou. Não com slides, mas com um vídeo curto. Começou com um clipe obscuro de Ricardo e Elisa na cobertura do Hotel Gran Via, Ricardo deslizando o anel em seu dedo. O ângulo da câmera era discreto, mas inconfundível. Ofegos ecoaram pela multidão. Marina não olhou para trás para a tela. Ela não precisava. Ela continuou falando como se o vídeo fosse apenas uma ilustração de seu ponto. Quando o engano é exposto, não é apenas um fracasso pessoal. É um fracasso público.
e aqueles que constroem sobre a desonestidade sempre verão seus alicerces desmoronarem. O vídeo terminou substituído pelo logotipo do evento. Os aplausos que se seguiram foram educados, mas tingidos de uma tensão elétrica. Todos na sala entenderam a mensagem e o alvo. Ricardo sentou-se congelado, seu rosto uma máscara de compostura forçada. Os lábios de Elisa estavam apertados em uma linha fina. Seus olhos estavam fixos na saída. Quando o painel terminou, os convidados começaram a murmurar, alguns olhando abertamente para Ricardo e Elisa. Marina desceu do palco para um turbilhão de apertos de mão e felicitações dos organizadores. Ela podia sentir a mudança na sala. Ricardo não era mais o charmoso, ambicioso financeiro. Ele era o homem pego na história errada, no momento errado, com a mulher errada. Ricardo finalmente se aproximou dela, perto da mesa de drinks. Sua voz era baixa, mas tremia de raiva. Isso foi cruel. Ela tomou um gole de água. Foi honesto. Você está tentando me destruir na frente de todos que conheço. Ela encontrou seu olhar, sem piscar. Não estou tentando, estou conseguindo. Ou, antes que ele pudesse responder, Elisa o agarrou pelo braço. Vamos embora, disse ela entre dentes. Eles saíram sem se despedir de ninguém. As conversas os seguiram pela porta como um rastro de fumaça. Marina ficou até o final, conversando com doadores, garantindo promessas para a fundação, que estava relançando sob seu próprio nome. Quando ela saiu, o ar frio da noite a envolveu enquanto ela descia os degraus de pedra. Um elegante carro preto a esperava na calçada. O motorista de Javier. Ela deslizou para o banco de trás, as luzes da cidade refletindo na janela. Seu telefone vibrou com uma mensagem de Javier. A congelamento de contratações da Vidal Holdings segue adiante. O conselho do seu rival acabou de oficializar. Marina sorriu fracamente. Ricardo ainda não sabia. Mas o dano à sua carreira estava prestes a se tornar permanente, e quando ele descobrisse, seria tarde demais para salvar qualquer coisa, nem ninguém. A ligação veio em uma quarta-feira de manhã. Ricardo estava sentado em sua mesa, olhando para uma planilha em que não conseguia se concentrar, quando a voz de sua supervisora o convocou à sala de reuniões. Os sócios estavam esperando, todos sentados em fila, como um tribunal. Revisamos os eventos recentes. Começou a sócia principal, seu tom cortante. Entre as complicações da fusão e os problemas de imagem de sua vida pessoal, concluímos que é melhor nos separarmos. O pulso de Ricardo acelerou. Vocês estão me demitindo. Seu contrato será honrado, disse ela, deslizando uma pasta sobre a mesa. Mas com efeito imediato, seu cargo aqui está encerrado. Ele quis discutir, implorar, mas os olhares em seus rostos lhe disseram que não adiantaria. Ele foi escoltado pela segurança antes do almoço. Quando ele chegou ao apartamento, Elisa estava fazendo as malas. Para onde você está indo? Ele exigiu. Ela nem parou para dobrar um vestido de lantejoulas em sua mala. Você acha que eu vou ficar para isso? Todo mundo está falando, Ricardo. Estou sendo congelada de todos os círculos que trabalhei para entrar. E agora, você perdeu o seu emprego. Eu posso consertar isso, ele insistiu. Embora as palavras soassem vazias até para ele, ela riu, um som curto e amargo. Você não pode consertar isso. Ela está desmantelando você pedaço por pedaço e você nem sabe o quão fundo isso vai. Elisa não. Ela fechou a mala. Me ligue quando você não for mais um navio afundando. Ela saiu em menos de 1 hora. Pelo resto do dia, Ricardo sentou-se em silêncio, o peso de tudo pressionando-o. As ligações dos amigos pararam.
Os e-mails ficaram sem resposta. Até suas contas de mídia social eram um cemitério de fanfarras passadas e mensagens não respondidas. Naquela noite houve uma batida na porta. Quando ele a abriu, Marina estava parada ali, vestida com um simples casaco preto, sua expressão ilegível. "Posso entrar?" ela perguntou. Ele se afastou sem saber o que mais fazer. Ela entrou lentamente. Seu olhar percorreu o apartamento, os móveis caros, as garrafas de champanhe vazias, as caixas meio embaladas. "Você tem estado ocupado", disse ela suavemente. "Por que você está aqui?" A voz dele estava rouca. "Para lhe dizer algo." Ela se virou para encará-lo. "Tudo o que aconteceu, a gala, o jantar, a cúpula, isso foi apenas eu puxando a cortina. O resto você fez a si mesmo." Sua mandíbula se apertou. "Você planejou tudo isso." "Eu me preparei para isso", ela corrigiu. "No momento em que te vi naquele bar de vinhos com ela, eu soube que o homem com quem eu acreditava ter me casado não existia. Então, eu parei de te proteger." As mãos de Ricardo se fecharam em punhos ao lado do corpo. "Você poderia ter ido embora." "Não." Ela balançou a cabeça. "Deixar você teria sido um presente. Você não merecia um." Ele deu um passo em direção a ela. "Você queria me arruinar?" "Não", disse ela, sua voz baixa e precisa. "Eu queria que você entendesse que quando você trai alguém que lhe deu tudo, o custo é tudo o que resta para você." O silêncio entre eles estava pesado, cheio de todas as coisas que ele não podia dizer, de desculpas em que ela não acreditava, de desculpas que ela não aceitaria. Finalmente, ela enfiou a mão na bolsa e tirou um envelope. Colocou-o no balcão. "Isso é sua indenização das contas do trust. Estou te cortando completamente. Considere-o o último pagamento que você receberá de mim." Ele olhou para o envelope, mas não o tocou. "O que eu devo fazer agora?" Ela encontrou seus olhos. "Sobreviva ou não. De qualquer forma, não é mais problema meu." Com isso, ela se virou e caminhou para a porta. "Marina!" ele a chamou. Ela parou, a mão na maçaneta. "Eu nunca pensei que você faria isso comigo", disse ele. Sua voz vacilou um pouco. Ela olhou por cima do ombro. "Isso é porque você nunca pensou que eu conseguiria." A porta se fechou atrás dela com um clique suave, deixando-o no apartamento escuro e silencioso. Naquela noite, Ricardo percorreu seu telefone até chegar a uma foto antiga. Os dois, no dia do casamento, sorrindo, alheios ao futuro. Ele ficou olhando para ela até que a tela se apagou, a sala ao seu redor encolhendo na escuridão. Do outro lado da cidade, Marina sentou-se em seu escritório na cobertura, revisando os documentos finais para o lançamento da nova fundação de La Riva. Seu nome estava de volta ao seu lugar e sua reputação estava mais forte do que nunca. As pessoas que importavam sabiam sua história agora e sabiam que ela tinha a força para se proteger. Mas ainda não havia terminado. Faltava uma última etapa, um evento público que consolidaria seu retorno e deixaria Ricardo sem nada além da memória do que havia perdido. E quando aquela noite chegasse, ela garantiria que fosse inesquecível. 2 meses depois, chegou o evento mais esperado da temporada em Madrid, o baile de relançamento da Fundação de La Riva. Os convites haviam sido cobiçados por semanas, com apenas as figuras mais influentes da cidade na lista de convidados. Seria realizado no histórico Salão Langston, um local reservado para o tipo de momentos que seriam comentados por décadas. Para Marina, era mais do que apenas uma gala. Era a restauração completa de seu lugar no mundo, em seus próprios termos, com seu próprio nome. Cada detalhe havia sido planejado com precisão, desde o champanhe, importado dos vinhedos de sua família na França,
até as orquídeas que voaram naquela manhã. Ela chegou cedo, entrando no grande salão de baile em um vestido longo cor de ouro intenso, uma cor que irradiava força e calor. O pingente de safira repousava contra sua clavícula, brilhando sob os lustres. Ela se moveu pelas verificações finais com sua equipe, calma, mas elétrica por dentro. Esta noite era a noite dela. Os convidados começaram a chegar, o flash das câmeras saudando cada um. Políticos, CEOs, filantropos e famílias de dinheiro antigo entraram pela entrada, ansiosos para serem vistos na plateia. Marina os recebeu com um calor genuíno, apresentando parceiros para as novas iniciativas da Fundação. A imprensa estava em toda parte, capturando rostos, risos, o tilintar das taças, e então, quase previsivelmente, Ricardo apareceu. Ele não estava na lista de convidados, mas havia encontrado uma maneira de entrar, provavelmente através de algum contato desesperado que lhe devia um favor. Ele vestia um terno escuro que não lhe caía tão bem quanto antes, e havia um toque de desespero em seus olhos. Ele se aproximou enquanto ela falava com o prefeito. Marina, podemos conversar? Ela não interrompeu seu sorriso, apenas se desculpou pela conversa. Só preciso de 1 minuto. Ela o avaliou por um momento. 1 minuto. Eles se afastaram para um canto mais tranquilo do salão de baile. A música e o burburinho ainda eram um suave zumbido ao redor deles. Eu tenho pensado, ele começou, a voz baixa. Eu cometi erros, eu sei, mas talvez pudéssemos recomeçar. Sua expressão não mudou. Ricardo, você não apenas quebrou uma promessa, você quebrou a base de confiança sobre a qual nos apoiávamos. E quando desmoronou, você pensou que poderia simplesmente reconstruir no mesmo terreno. Você não pode, ele engoliu em seco. Eu perdi tudo. Essa foi sua escolha, disse ela simplesmente. Antes que ele pudesse responder, o coordenador do evento se aproximou. Marina de la Riva, estamos prontos para o seu discurso. Ela se virou para Ricardo. Aproveite o resto da sua noite de lado. Ela caminhou até o palco enquanto os aplausos irrompiam. As luzes do salão de baile se suavizaram. Um único foco de luz a iluminou enquanto ela se aproximava do pódio. Boa noite, ela começou. Sua voz se espalhou com autoridade e calma. Esta noite não é apenas sobre o relançamento de uma fundação. É sobre resiliência, sobre recuperar sua voz quando os outros tentaram tirá-la de você. Ela falou sobre os projetos da fundação, programas educacionais, bolsas para mulheres empreendedoras, esforços de revitalização comunitária. Mas entre suas palavras havia uma mensagem mais profunda. Uma que a multidão podia sentir. Houve um tempo, disse ela, em que eu acreditava que amor significava esconder partes de mim mesma para fazer outra pessoa se sentir maior. Eu estava errada. A verdadeira parceria não é sobre diminuir sua luz para o conforto de outra pessoa. É sobre brilhar juntos e saber que, se alguém não pode estar nessa luz com você, não tem lugar no seu futuro. Os aplausos aumentaram, enchendo o salão de baile como uma onda. As câmeras piscaram. No canto, Ricardo permaneceu imóvel, seu rosto ilegível, enquanto a multidão se levantava para aplaudi-la. Quando o discurso terminou, Marina desceu para um turbilhão de apertos de mão e trocas de cartões de visita. Acordos foram discutidos, promessas foram feitas, fotos foram tiradas. Seu nome, Marina de la Riva, estava nos lábios de todos, não mais oculto, não mais atrelado a mais ninguém além de si mesma. À meia-noite, o salão de baile era um redemoinho de música e risadas. Marina estava na varanda com vista para o porto, as luzes da cidade brilhando abaixo. Javier se juntou a ela, entregando-lhe uma taça de champanhe. Está feito, disse ele simplesmente.
Ela assentiu. É apenas o começo. Eles brindaram. Ela tomou um gole lento, sentindo o ar frio em sua pele, o zumbido da satisfação em seu peito. Em algum lugar atrás dela, Ricardo já havia partido. Sua saída não havia sido notada, e essa era a verdade final. Ele não fazia mais parte de sua história. Marina sorriu para si mesma, seu olhar fixo no horizonte, porque isto não era apenas vingança, era renascimento. É isso aí, meus amigos. Nossa história fechou um ciclo completo. E se vocês ainda estão aqui comigo agora, assistindo até o final, acho que algo nesta jornada tocou seus corações de uma maneira que vocês não esperavam. Talvez despertou uma lembrança. Talvez refletiu algo pelo qual vocês passaram. Ou talvez apenas lhes lembrou da força que vocês já carregam dentro de si. Vejam bem, esta não foi apenas uma história sobre traição e vingança. Foi uma história sobre resiliência, sobre escolher não deixar que as ações de outra pessoa definam seu valor. O antigo filósofo estoico Epicteto disse uma vez: não são as coisas que acontecem com você, mas como você reage a elas que importa. Marina poderia ter se quebrado, mas em vez disso, escolheu se reconstruir. Não por ele, mas por si mesma. A outra frase de Marco Aurélio que penso com frequência: a melhor vingança é ser diferente daquele que causou o dano. É exatamente isso que vimos aqui. Ela não desceu ao nível de Ricardo. Ela se elevou acima dele, recuperando sua vida com dignidade, poder e graça. Talvez essa seja a verdadeira lição para vocês e para mim. Nem sempre podemos controlar o que as pessoas nos fazem, mas sempre podemos escolher nossa resposta. Podemos escolher curar, crescer, ficar mais altos do que antes. E ao fazer isso, nos tornamos intocáveis. Então, se vocês estão passando por algo agora, uma desilusão, uma traição, uma perda, lembrem-se, vocês são mais fortes do que pensam. A dor que sentem agora não é o fim da sua história, é o começo do seu retorno. Se esta jornada tocou seu coração, mesmo que um pouco, adoraria que vocês dessem um like, compartilhassem e se inscrevessem para que possamos continuar contando histórias que falam ao coração. Porque em algum lugar, alguém precisa ouvir este próximo capítulo. E talvez, só talvez, seja exatamente a esperança que vocês estavam esperando. Obrigado por me acompanhar.